Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, desenvolvimento de carreira, novos negócios. E o nosso convidado para esta conversa é o Fabrício Morini. O Fabrício é um empreendedor, criador da Escola Morini Air e autor deste livro que eu tenho em mãos aqui, Faça Seu Negócio Decolar, Verdades que Ninguém Te Conta sobre o Empreendedorismo da Vida Real. Fabrício Morini, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes. Muito obrigado pelo convite. É um grande privilégio estar aqui contigo. Fabrício, eu falei e apresentei você como um empreendedor. O que significa ser um empreendedor hoje em dia? Não sei se só hoje em dia ou sempre foi, mas eu costumo dizer quando me fazem essa pergunta que ser empreendedor é um sonho delirante de não conseguir ser outra coisa na vida. Nós empreendedores somos motivados muitas vezes ou tão somente por uma ideia, acreditamos naquela ideia e vamos topando os desafios que se apresentam e vamos indo à frente. Muitas vezes até sem nenhum preparo, na maioria das vezes eu diria. Essa ideia surgiu quando na sua vida? Por que digo isso? Há um determinado momento da nossa infância que nós começamos a criar algumas fantasias em relação à profissão a seguir. De repente, acende uma luz e você diz, esse é o meu caminho. Quando é que aconteceu isso para você? Eu sempre fui fascinado pelos aviões, mas nunca tive ninguém na família que foi aviador, foi piloto ou qualquer tão somente ligado ao meio. Eu me recordo quando, muito mocinho, a minha mãe me levava para ir buscar meu pai no aeroporto. E aquilo já desde muito cedo acendeu essa luz que tu dissesse. Mas realmente a chave virou quando eu pude... eu sou piloto comercial habilitado pela ANAC. Fui fazer os meus cursos, fui entender desse mundo. E essa chave começou a virar aí, quando aquele gosto pelo voo se tornou real para mim. E aí depois eu logo entendi que não seria uma profissão a seguir, porque eu não teria talvez toda aquela disciplina que um piloto tem que ter. E decidi não me afastar desse sonho e aí resolvi empreender na área. Pois é, porque eu estou pensando aqui exatamente um cenário aí semelhante a esse de vários outros profissionais que sonhavam pilotar e estão aí pilotando hoje, mas não são necessariamente donos de empresa, não são empreendedores, são funcionários de empresas de companhias aéreas, algumas bem grandes por sinal. Quer dizer, você chegou um momento em que você disse, meu caminho é outro. Quando este momento chegou, você foi buscar alguma informação ou você, como muitos daqueles que você acabou de citar, entrou ali de peito aberto cometendo seus erros? Eu considero muito interessante isso que tu colocasse, Milton. Eu considero que todo piloto é um empreendedor, porque em algum momento da vida dele tem que tocar aquela parafernália toda, né? Uhum. Então ele é o dono naquele momento daquela situação. Na realidade eu não tive também nenhum preparo, eu fui cometendo erros, né? E entre erros e acertos, tive mais acertos do que erros e as coisas foram acontecendo. Fui buscar informações depois, foi muito importante para mim passar por um momento no qual eu devo ter ficado algo em torno de 8, 7 meses apenas mapeando o mercado. Isso como empreendedor é algo muito importante, você deve saber aonde você está se metendo. Porque acho que isso em qualquer profissão, em qualquer parte da sua vida, você deve prestar muito atenção nos detalhes. E mesmo assim, vai ter algum que vai lhe escapar em algum momento e você vai ter que rever. Bom, então para aí, vamos agora apresentar para as pessoas aqui qual é o negócio que você realmente tem. Certo. O que é a sua empresa hoje? Certo. O que ela faz? A Morini Air é uma escola de voo prático. Nós damos a parte complementar da prática de voo. Tá? Hoje nós temos as aeronaves mais modernas do Brasil, que são as aeronaves Diamond. Num lance muito rápido, explicando assim ao passant, nossos aviões são compostos por telas Glass Cockpit, que é o que a maioria dos aviões comerciais, onde a massa de trabalho vai encontrar lá na frente. Diferentemente dos aviões analógicos. Um dado muito importante da revista Aero Magazine, uma edição do ano passado, se não me falha a memória, dizia que a
A maior frota de aeronaves de instrução no Brasil são ainda da década de 80. E nós só trabalhamos com aviões novos já no século XXI. Quando você foi mapear o mercado, o que você viu como pontos importantes para abrir um negócio? Servindo essa sua informação de referência para todos os demais que vão mapear os seus próprios mercados, não necessariamente o da aviação. Sem dúvida. Tamanho do mercado. Isso é algo muito importante. Às vezes nós temos uma concepção que o mercado é muito grande e ele é pequeno. Ou às vezes ele é muito pequeno e a gente acha que é grande. Enfim, vice-versa. É muito importante na hora de mapear o mercado saber realmente qual é o tamanho desse mercado. E qual a penetração que a tua ideia que tu estás oferecendo pode realmente solucionar alguma coisa para o teu cliente. Isso é algo extremamente importante. Isso seria um ponto de partida, na minha ótica, falo sobre isso no livro, para que você possa aspirar a sucesso. Quando você fala aqui o tamanho do mercado, você está levando em relação assim a número de pessoas que poderiam se aproveitar daquele processo, que poderiam se beneficiar, número de concorrentes, etc. No meu caso em específico, quantas emissões de carteira o Brasil teve nos últimos 10 anos, se possível? Quanto mais longo, melhor, porque aí nós vivemos num país cíclico, em todos os negócios praticamente. Não tem dinheiro disponível no mercado, onde tem o governo chupa, né? Não, é muito complicado. Então você tem que ver exatamente isso. Se você conseguir tiver um lastro, se você tiver um lastro amplo, melhor ainda fica a tua pesquisa qualitativa de mapeamento do mercado. Para saber realmente, até para definir a estratégia de penetração no mercado. Hoje em dia é comum, todo mundo fala que tem qualidade. Né? A minha grama sempre é mais verde do que a do vizinho. Sem dúvida. Mas aí você vai a fundo e pergunta, mas que qualidade que é essa? Na verdade é todo mundo muito parecido. E quando você vai fazer uma coisa nova, o Amos Oz, escritor, diz, né, quando você vai decidir mudar, vai fazer uma coisa nova, você vai ser expulso de algum paraíso. Então você enfrenta muita resistência, nós sofremos ainda até hoje muita resistência por operar aeronaves desse tipo. Quando nós identificamos que o negócio que não era mais ficar em aeroportos internacionais ou nacionais ou de grande movimento, temos o nosso próprio aeroporto na Morini Air, lá em Ribeirão Bonito, dentro do Resort Santa Elisa. Então somos os únicos a operar lá. Identificamos que isso era um problema, porque o aluno tinha que esperar muito tempo para decolar. Nós não temos prioridade de decolagem nem de pouso, e isso vai matando a hora do aluno e ele vai ter que pagar igual. Então o aproveitamento de curso do aluno são coisas que você vai prestando atenção e vai vendo que tem encaixe. É um diferencial que você pode oferecer. Você é natural do Rio Grande do Sul. Sim, senhor. É de Porto Alegre. Sim. Agora, sua empresa é de São Paulo. Isso. Quer dizer, isso pode servir como uma referência também para quem está nos acompanhando, porque eu imagino que nós temos uma grande tentação de construir o nosso negócio onde nós estamos mais seguros, porque é a região onde nós nascemos, etc. Você vai buscar São Paulo por quê? Mapeamento de mercado. Em São Paulo, o mercado é muito maior. O Rio Grande do Sul praticamente é inexpressivo quando se trata de aviação. Praticamente inexpressivo. O que eu como gaúcho não posso deixar de dizer isso, o que é extremamente indigno, porque nós somos o fundador da aviação aérea rio-grandense, da Varig, né? Tivemos grandes pessoas nesse meio, grandes empresas, e não conseguimos dar a volta por cima, como em outros setores, né? Nós ficamos uma economia atrasada. Quando eu identifiquei isso, criei uma baita briga com os meus parceiros, que quando eu quis trazer para São Paulo, porque eles, não, como é que vamos fazer isso agora? Veja bem, essas mudanças trazem resistência. Mas eu consegui comprovar nos números que o mercado era muito maior. Tá certo. Bom, nós estamos conversando com o Fabrício Morini, que é empreendedor, empresário, fundador da Morini Air, também autor do livro Faça Seu Negócio Decolar, Verdades que Ninguém Te Conta sobre o Empreendedorismo da Vida Real. Eu deixei o convite para você participar desta conversa. É o que a Sirlene Soares faz através do Facebook. E a Sirlene, Fabrício, diz o seguinte: basta realmente uma ideia e acreditar nela para ser empreendedor? Isso é suficiente? Ou devemos estudar, conhecer o tipo de negócio do qual queremos arriscar? E aí ela complementa com a palavra e com o verbo mapear o mercado. Sirlene.
Oi, Sirlene, obrigado pela sua pergunta. E parabéns, uma pergunta muito inteligente, muito, muito importante. Não basta ter apenas uma ideia. Essa sua pergunta realmente é uma questão que tem sido difundido, na minha ótica, principalmente em virtude das redes sociais, que só contemplam o belo, o bom. Né? Não basta apenas ter uma ideia. Ter uma ideia, com certeza, na hora aqui do cafezinho, depois nós vamos ter 1000 ideias. De ideias o inferno tá cheio, Milton. Ideias somente não bastam. Você tem que estudar, você tem que pesquisar, se possível se especializar, melhor ainda. A internet daí faz esse contrário. Hoje tá tudo muito aberto, as informações estão disponíveis. Você tem que buscar conteúdo suficiente para adquirir o que eu chamo de anticorpos social de negócios, de empreendimentos, de empreendedorismo, para saber se aquela ideia é factível no Excel. Ela não pode funcionar apenas no PowerPoint, ela tem que funcionar também no Excel. Porque senão você não vai conseguir atrair investimento. Se for o seu capital, você vai ter resistência de colocar. Se você for tomar capital, vai ser mais difícil. Enfim, tu tem uma infinidade de coisas. Respondendo objetivamente a Sirlene, não basta. Na minha opinião, não basta. Aliás, na própria pergunta que ela faz, ela já traz parte ela desse pensamento, tudo. levantando esse assunto aqui pra gente, para chamar a atenção. Você falou investimento. Você foi buscar investimento onde para tocar o negócio que você tem hoje? Na Morinier, o que eu fiz? Eu tinha uma parte do capital, eu investi uma parte do capital e outra parte eu me associei com o ex-presidente da Klabin, até mandar um abraço lá para ele, pro seu Josmar, um grande amigo, um parceiro, Josmar Virilo. Apresentei a ideia para ele. Depois de 6 meses de discussões, acabamos fechando. Ele trouxe o restante do capital para dentro do negócio. Então eu tenho um investidor lá também. E o que você sugere para quem está desenhando abrir um novo negócio? Sobretudo, do ponto de vista de investimento, claro, capital, etc. Claro. Ser realista. Ser pé no chão. Principalmente depois do livro, eu continuo recebendo uma série de ofertas de negócio para investimento, etc. E o que eu mais vejo são ideias e números planificados mirabolantes. Então, assim, quando você vai que você vai pedir um investimento, tá certo? Você vai pedir dinheiro, você vai passar o chapéu. Você tem que estar muito cercado de realidade, pé no chão, algo que não se conta na vida real do empreendedorismo é que é o seguinte, sobretudo nós brasileiros, quando você vai pedir dinheiro para um investidor brasileiro, depois que ele botar o dinheiro na sua conta, no outro dia ele vai te ligar. Vai dizer, e aí? Já rendeu? E aí? Quanto é que vai depositar quanto? Então é o seguinte, nós temos uma urgência no nosso país, uma pressa. Que muitas vezes a gente não poderia ter, mas a realidade do jogo não é essa, é diferente. Então você tem que ser real, você não pode mentir para o seu investidor. Você não pode ser... E sobretudo, mentir para você. Então você tem... Eu indico ser realista e pé no chão. Agora, tem como planejar num país como o Brasil? 2 anos, 3 anos, na minha ótica é possível. Mais que isso, aí entra as ideias mirabolantes. Vamos projetar a próxima década. Na minha ótica, não. Não faz nem sentido parar para perder tempo olhando isso? Na minha opinião, isso fica só no campo do sonho? Eu vejo que eu tenho oportunidade às vezes de participar de uma grande empresa, de um debate e tudo mais, elas não fazem isso. Porque nós, empresas pequenas ou de médio porte, vamos fazer? Não faz muito sentido isso no Brasil, né? Tu vê que nós tínhamos uma economia crescendo, daqui um pouco ela despenca, vem abaixo, até isso voltar a se recuperar. Eu acho que em 2019 talvez nós recuperemos melhor. É notório que o governo tem feito tem passado por um momento melhor em termos de investimentos, em termos de infraestrutura, etc. Mas ainda falta muito, né? Nós somos ainda a República das Bananas, né? Agora, Fabrício, quando você foi procurar dinheiro, ajuda, etc., o que o investidor exigiu de você? Quais as credenciais que ele buscou em você? E quais as credenciais que esse investidor busca naquele que vai apresentar um projeto?
Não sei se tem muito caminho para isso, tá? Eu não sei se isso existe uma trilha para ser seguida. No meu caso, eu passei por uma série de entrevistas. Como eu já conhecia o meu investidor, o que eu fiz? Fiz uma lista com 5 possíveis investidores que eu sabia que tinham dinheiro. Também não adianta pedir para quem não tem, não adianta a gente se iludir. Tem que passar o chapéu onde tem. Nós empreendedores passamos por isso, viu, Milton? A gente fica pedindo dinheiro para quem não tem. Aí não adianta. Aí perder tempo. Aí perder tempo. Então fiz uma lista de 5 possíveis investidores e projeto debaixo do braço, computador, bater na porta e depois aí de 6 meses, 7 meses eu consegui ter sucesso em um. Eu não sei não se tem uma trilha, sabe? O pessoal pergunta assim pra você, ou perguntou, qual é a sua formação? Você estudou o quê? Sim, eu estudei Business Management nos Estados Unidos, eu fui bolsista nos Estados Unidos. Com uma bolsa você tinha uma relação com o negócio. Sim. Eu sempre fui... O meu pai é empresário, então também seguia um pouco desse caminho familiar, né? Eu sempre tive essa veia, vamos dizer assim, né? Tá. Mas quando a gente vai pro mundo e pro mercado, às vezes a veia também não adianta nada. A gente vem cheio de conceitos, né? De coisas que a gente acha que são realidade e muitas vezes não são. Bom, no livro Faça Seu Negócio Decolar, você tem um capítulo, aliás, o 2º capítulo, que diz assim: os erros mais comuns dos empreendedores iniciantes. Vamos a esses erros? Vamos a esses erros. O que você identifica aí? Então, né, novamente, aquela questão do mapeamento do mercado é um erro crasso. Tem que olhar o mercado, tem que ver o que está acontecendo, quem são os seus concorrentes, o que eles oferecem. Se você for tomar dinheiro no mercado com o investidor ou com um banco, enfim, você tem que ver muito bem, você tem que planilhar isso para que depois de passado alguns meses você não tenha esse problema. O fluxo de caixa é algo muitíssimo importante para uma empresa, independente ela qual segmento seja. Tá? As utopias, que eu também escrevo sobre as utopias que nós empreendedores passamos. O que você coloca aí como utopias? Eu falava dos números, né? Dos números que às vezes não são reais. Né? Por falta de conhecimento, nós às vezes, na ânsia de querer fazer o negócio, na ânsia de querer procurar e ir à frente com o nosso negócio, a gente acaba se inventando. Nós somos seres humanos, nós nos inventamos histórias e acreditamos nessas histórias. Então, as utopias no mundo do empreendedorismo, elas ocorrem praticamente de hora em hora. É igual sorteio lá da Telecena, é hora em hora. Né? Então, o que acontece? Nós temos que ficar muito atento com isso. Tem que saber se aquilo ali que a gente está colocando e que vai ser mostrado para um investidor, se aquilo ali realmente é factível. Porque tem uma coisa curiosa, quando você conversa assim, com o pessoal que está a fim de entrar no mercado, ou que já está no mercado, você conversa com ele, aquele negócio que ele está fazendo, que ele está inventando, é o melhor negócio do mundo. Não tem como dar errado aquilo ali. Isso é uma fantasia que a gente cria, ou é um otimismo até necessário para ir à frente? Eu acho que tem uma dose de otimismo que é necessário para ir à frente, mas quando tu descobre que aquilo ali não é tão real quanto você achava que era, você deve aceitar a aceitação daquilo. Né? Quantas vezes você pensa num negócio, vai olhar, você achou que era uma coisa e na verdade não é nada daquilo. Sobretudo hoje que as empresas, né? Quer dizer, tu tem hoje a economia compartilhada. Né? As coisas estão mudando drasticamente. Então você vê, hoje tem empresas que alugam quarto de hotéis, mas elas não são donas de um quarto. Então quer dizer, na verdade o negócio dela não é esse. O negócio dela é algo totalmente diferente. Então você tem aí uma série de situações que você deve aceitar quando elas vêm. Esses investidores que a gente procura, essas pessoas podem nos ajudar a construir o nosso negócio, não só do ponto de vista do dinheiro em si, mas do conhecimento que eles já têm? Sem dúvida nenhuma. Se você puder estar cercado de alguém que já fez o caminho que você quer fazer, é imprescindível. Né? Até um relato meu mesmo, eu agora em 2018 vou estar envolvido num outro projeto, também na área da educação e na área da aviação sobretudo, lá em Belo Horizonte. E eu sei que uma das coisas muito importantes é identificar quem vai colocar o dinheiro, é muito importante. E eu comecei a fazer minha listinha de novo, né? Já trabalhando ali, eu já tô trabalhando desde o último trimestre do ano passado.
E eu identifiquei um parceiro, um amigo, já tinha conversado com ele algumas vezes. E até a semana passada, retrasada, nós estivemos aqui em São Paulo conversando. Ele já fez o que eu quero fazer. Eu, inclusive, disse isso a ele. No cafezinho, eu disse para ele, olha, você já fez o que eu quero fazer. Então vai ser mais fácil. Eu fiz 2 convites a ele. Eu queria que você fosse o investidor do meu negócio e gostaria que você me guiasse no caminho do que eu quero fazer, porque você já fez. Se eu conseguir ter isso, se o empreendedor conseguir ter essas 2 coisas, na minha opinião, é fundamental. Alguém mais velho, com experiência, nós não podemos ter medo de pedir ajuda. Pedir ajuda é ser humilde e reconhecer. Quer dizer, humildade é uma característica que o empreendedor precisa ter. Ter muita humildade. Nós temos que... O Cláudio Antônio aqui, através do e-mail mundocorporativo@cbn.com.br, pergunta o seguinte: quando você se juntou a parceiros de negócio, imagino assim, a sócios, quais eram as características que você buscava neles? Eram seus amigos? Tinha alguns... Sim. Oi, Cláudio, obrigado pela pergunta. Sim, alguns eram amigos, outros não. Não sei o que dá para se chamar de amigo, né? Eu nunca jantei, por exemplo, na casa deles. A gente é amigo do cafezinho, né? Amigo de mostrar os projetos, enfim. Então, não sei se é uma amizade longa ou não, enfim. Eu sempre recebi muito apreço dessas pessoas, graças a Deus. Né? E respondendo assim ao Cláudio, você quando... novamente, né? Você quando vai mostrar para o investidor, porque o investidor parece que... tem uma coisa que nós nos iludimos, sabe, Milton, o empreendedor? Todos os investidores se conhecem. Porque são muito poucos. Então o que acontece? Você vai falar com um e erra o passo, o investidor fala para o outro amigo dele. Então você tem que ter cuidado quando for apresentar alguma coisa para o investidor, para que ele não fique dizendo assim, não, o Milton lá, ele tá sonhando. E aí isso vai disseminando, né? A propaganda de boca em boca é muito importante. Até porque o grupo de investidores é muito pequeno. Muitíssimo pequeno. O que você quer dizer no livro, sugerindo que deve-se aumentar o foco? Nós, empreendedores, sofremos com esse problema. Não sei se acho que não somos só nós, empreendedores. Acho que nós, seres humanos, temos esse grave problema de foco. Tem aquela questão as grandes corporações fazem, né? O planejamento estratégico. E aquilo ali... vira uma bíblia, uma religião a ser seguida e você deve percorrer. Com certeza, uma das coisas que mudou completamente a minha vida foi aumentar o meu foco. E aí eu desenvolvi através da disciplina. Garanto que hoje deve ter 1000 cursos para isso. Mas para mim foi através da disciplina. Aumentar o foco é muito importante se você deseja ter sucesso. Imagino que você, como jornalista, radialista, se não tivesse foco, não teria, porque o trabalho de vocês é uma loucura, tem que estar aqui X horas antes, tem que ficar X horas depois, quer dizer, é uma disciplina constante e isso não muda no empreendedorismo de maneira nenhuma. Se o empreendedor quiser ter sucesso, ele precisa ter uma disciplina. Para complementar, este projeto que agora nós começamos a trabalhar em 2018, eu venho conversando sobre ele há 4 anos. Com o Osiris. Mas deixa eu entender um pouco melhor. Quando você se referiu ao Osiris, você se refere ao Osiris Silva, que eu vou usar aqui a expressão papa da aviação no Brasil, foi um homem importante na reconstrução da Embraer, na construção do que a marca Embraer é hoje, do que a empresa é, e aliás ele é o autor do prefácio desse seu livro aqui, Faça Seu Negócio Decolar. Mas me permita entender um pouco aqui assim, a ideia do abrir o foco, porque a gente fala muito, você tem que focar numa determinada função, num determinado trabalho, porque hoje a possibilidade de você perder a atenção com tantos atrativos que você tem em torno é muito grande. Quando você fala abrir o foco, parece que é diferente do que nós estamos falando aí, por exemplo, quando você vai exercer um trabalho, você tem que focar naquele trabalho. Abrir o foco é o quê? É enxergar de uma maneira mais ampla aquilo que você está fazendo? Não, o que eu quis dizer no livro com abrir o foco é que quando você se determina para fazer algo, entende do que vai fazer,
com este bombardeio de informações que a gente recebe atualmente, nós não podemos nos desviar. Nós temos que ser espartanos. É isso que nós vamos fazer. Nós temos como fazer e nós sabemos fazer. Então é o seguinte, é isso que nós vamos fazer. Não há mais nada a ser feito senão exatamente aquilo que nós combinamos. Então você tem essa questão do abrir o foco, é realmente você... Eu uso muito essa expressão, né? Tem esse bordão, esse meu bordão, que é o seguinte: empreendedorismo é mergulhar de cabeça, nada de molhar os tornozelos. Não adianta, molhar os tornozelos, a maioria das pessoas molha os tornozelos, nós temos que entrar de cabeça. Talvez aí eu poderia sintetizar o abrir o foco, é realmente mergulhar de cabeça no seu assunto e no seu negócio. O Sean Lennon, que está nos acompanhando pelo Facebook, pergunta qual o perfil que o empreendedor deve ter atualmente, características que fazem realmente a diferença. Como é o nome dele? Sean. Obrigado, Sean. Obrigado pela pergunta. É bem verdade que atualmente o empreendedor deve ser multitask, né? Ele tem que ser multitarefas, principalmente quando o seu negócio está começando, porque você é o presidente ao catador lá, ao varredor de chão. Isso é uma coisa natural. E você tem que ter cuidado com isso, porque isso tira o seu foco. Então você tem que fazer um contraponto, né? Focar na sua ideia, sem ter essa característica de multitask. Mas também é muito importante dizer que o multitarefas, ele precisa reconhecer o que ele é bom em fazer, e no que ele não é bom em fazer, ele delegar essa função. Buscar ajuda. Isso é fundamental nesse trabalho. Fundamental. Tá. O César... Fundamental. O César Mariano diz aqui o seguinte: ele quer saber, dentre você ter tido a ideia de fazer a escola de aviação, trabalha com aviação, e colocá-la a funcionar, quanto tempo levou? E se existe um período de maturação para a construção de uma empresa? Oi, César, obrigado. 2 anos levaram, desde a ideia ao primeiro voo. 2 anos? 2 anos. 2 anos. Sobretudo também, claro, nós temos, no caso da escola de aviação, nós temos legislações a serem cumpridas. No caso da escola de voo da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil. Então, claro que também tomou este tempo em virtude da Agência Nacional de Aviação Civil. Compra de equipamentos, etc., estrutura, treinamento de pessoas, enfim, uma série de situações. E sim, na minha opinião, existe um tempo de maturamento do negócio, que é o que você deve se preparar no seu fluxo de caixa. E na minha opinião, são 3 anos no mínimo. 3 anos? No mínimo. Quando você criou a empresa, quantos anos vocês têm? Nós tivemos a nossa homologação em 2013. Então, 13, 14, 15, 16, 17, nós estamos há 4 anos. Há 4 anos, quer dizer, vocês já passaram desta fase. Eu diria que ainda não. Nós ainda estamos fotografando muito o mercado, nós estamos recebendo muitos clientes, estamos recebendo feedback dos clientes, que é importantíssimo. Eu acho que em dezembro de 2018 nós teremos uma fotografia real do negócio. E você já falou de seus novos planos. Sim. E está muito claro o seguinte: você tomou uma decisão de seguir, sim, relacionada à área da aviação, mas principalmente à área da educação. Isso é uma trilha a ser perseguida. Essa é a minha vida, Milton. Eu vou fazer algo muito importante para a educação do Brasil. Essa é a minha vida. Eu realmente me dou diariamente pela educação do Brasil. E já que você tem essa ideia, você continua estudando? Não paro nunca. Estou sempre em busca de um curso novo. Agora estou olhando lá um curso com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é uma coisa que eu quero estudar, quero ir mais para dentro disso. Eu sempre continuo estudando. Sobretudo sou um leitor voraz, viu? Se não disserem para eu parar de ler, eu leio o dia inteiro. É uma característica minha. Tá. Para fechar nossa conversa, se você tiver que identificar aí 3 pontos chaves para quem quer ter sucesso no seu negócio,
entrar de cabeça no negócio, ou como você disse lá, mergulhar, né, de cabeça no negócio. 3 pontos que você considera fundamentais. Planejar, ter ação e medir. Com isso, Tá garantido sucesso. mas não é bom ter um pouquinho de dinheiro para fazer esse negócio funcionar, Se né? puder, muito melhor. Se puder, muito melhor. Tá certo. Fabrício, quero agradecer sua gentileza de participar aqui do Mundo Corporativo, trazendo aí parte dessa sua experiência. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Muito obrigado, Milton. Muito obrigado à CBN. Muito obrigado a quem participou conosco. Foi um prazer muito grande. Fabrício, que é empresário fundador da Morini Air e também ele é autor desse livro que eu tenho aqui, Faça Seu Negócio Decolar, Verdades que Ninguém Te Conta sobre Empreendedorismo da Vida Real. Algumas dessas verdades ele compartilhou conosco. A você que participou desse programa ao vivo, o nosso agradecimento também. Lembrando que a nossa ideia é que você pegue esse conhecimento e leve até outras pessoas. Por isso, você já é convidado, por exemplo, a entrar no nosso grupo de discussões no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN no LinkedIn. Lá você pode publicar o seu conhecimento, levar esse conhecimento até outras pessoas, porque aí certamente a gente vai estar construindo uma sociedade muito mais legal. Combinado? Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.